Trecho de uma entrevista do ex-presidente ao jornal espanhol El País causou polêmica. Ele comparou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, aos mandatos da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. O governo da Nicarágua vem exercendo há um bom tempo pressão sobre membros da Igreja Católica no país. As tensões estão relacionadas à crise política que o país vive há alguns anos. O país da América Central vem enfrentando uma crise política há mais de 4 anos. O início do conflito aconteceu em 2018, com a reforma da Previdência que propunha aumentar o tempo de contribuição de empresas e pessoas físicas. A partir de então, manifestantes foram às ruas protestar contra o governo do presidente Daniel Ortega, crise que tomou proporções maiores, como a restrição de canais de TV, prisões e mortes. Para acabar com os conflitos, os bispos da Conferência Episcopal Nicaragüense foram porta-vozes entre os representantes do governo e a Aliança Cívica, composta por universitários, setores privados, entre outros. Desde então, as relações entre Daniel Ortega e a Santa Sé preocupam. No início de agosto, o governo de Daniel Ortega fechou algumas estações de rádio da Igreja Católica e iniciou uma investigação sobre Monsenhor Rolando Alvarez, bispo de Matagalpa, e colocou em prisão domiciliar. Segundo o governo, Monsenhor Rolando é acusado por suposta conspiração. Neste fim de semana, após a polícia nicaragüense proibir procissões e peregrinações, devotos realizaram no sábado uma missa pública na capital Manágua. Durante a oração, os fiéis ergueram a imagem de Nossa Senhora de Fátima, pedindo intercessão. No domingo, mais uma ação contra a igreja foi aplicada pelo governo de Ortega. O padre Oscar Benavides, de uma paróquia do norte do país, foi detido após celebrar missa. O governo brasileiro emitiu nota informando ter tomado conhecimento com grave preocupação do fechamento de 7 emissoras de rádio católicas na Nicarágua no último dia 1º de agosto. O Executivo Federal repudiou o uso abusivo de violência policial contra líderes religiosos e fiéis no episódio e conclamou as autoridades nicaragüenses a restaurarem, sem demora, o funcionamento das respectivas emissoras e o pleno exercício da liberdade religiosa da paróquia local. Também foi relembrado o artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no qual o direito à liberdade de religião, opinião e expressão deve alcançar a todos. Por fim, o governo brasileiro, fundador de uma aliança internacional para a liberdade de religião ou crença, criada em 2020 e com 36 países aderindo ao grupo, pediu o fim da perseguição.